E hoje eu trago para você mais uma dica de redação, aquela que eu tenho mostrado aqui de vez em quando, que eu pego o trecho de uma redação que alguém fez, para que você leia junto comigo e a gente analise a produção de texto. Olha o trecho. O jornalista desempenha um papel muito importante perante a sociedade, o de veicular informações. Entretanto, alguns acreditam que essas informações devem ser repassadas de forma objetiva. Já outros não acham possível eliminar toda a subjetividade no repasse das informações. Bom, este é o pedaço de um dos parágrafos do texto, que eu recortei e quero que você faça o que você que já viu esse tipo de comentário faça. Coloque a questão na tela, pause a sua questão, pause a sua tela e pense assim, o que eu achei que ficou legal e o que eu acho que não está muito certo. Ou ainda, eu não sei se o que esse cara fez pode ou não pode. Então congele aí e pense no que você avaliaria da redação desse colega seu. Esse silêncio que eu dei é para você ter pausado a tela. Eu espero que você tenha, de fato, feito isso. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu quero, na tela, chamar a atenção de vocês, é para isso que eu coloquei em vermelho. Existe um problema de pontuação aí. Eu teria que dizer assim, o jornalista desempenha um papel muito importante perante a sociedade. Não seria uma vírgula, seria 2 pontos. 2 pontos. O de veicular informações. Então, quando a gente tem um termo que é especificativo, ou quando a gente tem um termo que é explicativo, quando eu especifico ou quando eu explico, esse termo, ele é um aposto. E a gente está acostumado a ver aposto entre vírgulas, tudo bem. A maioria de um termo que funciona como aposto, realmente esses termos vêm escritos entre vírgulas. Mas eu posso ter esse aposto colocado após o sinal de 2 pontos. Então, por exemplo, o jornalista tem uma função primordial. Observem que a oração já tem um sentido completo. Ou melhor dizendo, uma estrutura completa. Ela tem um sujeito, que é o jornalista. Ela tem um verbo, que é tem. E ela tem um complemento do verbo. Tem o quê? Uma função primordial. Em outras palavras, se eu tenho aqui o sujeito, o verbo e o complemento verbal, essa minha frase tem estrutura completa. Mas aí, quando um cara curioso fala assim, professor, mas que função é essa? Aí eu faço isso, ó. A de informar. Então, isso que eu coloquei aqui, grifado em azul, especifica para mim qual é a função. Então, o termo que especifica, que vem assim ao final, ele é isolado da frase por meio de 2 pontos. Então, na tela, a pontuação tinha que ser assim, desempenha um papel muito importante perante a sociedade. Qual? 2 pontos. O de veicular informações. Não é um erro muito grave, porque não é um erro, é uma construção mais sofisticada. Segunda coisa, isso aqui, ó, entretanto, vírgula, vem aqui comigo. A conjunção entretanto, que é sinônimo de porém, ou de contudo, ou de todavia, ela marca oposição. A gramática tradicional chama isso de adversidade. Então, quando a gente tem os termos adversativos
iniciais, quer dizer, uma expressão que indica adversidade no início do período, esses termos aparecem virgulados. Então, a pessoa acertou. Então, eu escrevo alguma coisa aqui e falo assim: no entanto, o país continua em crise. Se eu comecei com mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto, ó, esta vírgula é a tal que eu falei que você deve usar. Na tela, quando o colega usou o entretanto, essa vírgula aí está correta. Então a pessoa já até mecanizou. Acredito eu que a maioria faça isso com correção. Outra coisa que eu marquei foi isso aqui. Alguns acreditam, já outros não acham possível. Perceba que a pessoa fez um paralelo. Uns acreditam que as informações têm que ser objetivas e outros não acham possível isso. Então, quando a gente tem, olha aí, essa expressão, a oposição foi marcada com o já, que é algo coloquial. Então, quando a gente fala, né, da coesão, indicando oposição, o entretanto está certo. Por outro lado, está certo. Em contrapartida, está certo. Então, se eu marco com o já, por exemplo, os Estados Unidos oferecem turismo de compras. Aí eu coloco assim: já a Europa vende cultura. Eu não vou dizer que isso é uma oposição contrária, mas talvez a gente troque isso aqui por uma dicotomia que marcam valores diferentes. Isso aqui é coloquial. Muito comum você dizer assim: olha, a mãe da Patrícia é gente boa demais, já o pai, a mãe é gente boa, já o pai. Em matemática foi muito mal, já em química, ops, legal. Eu não posso usar isso aqui, porque já é um advérbio de tempo, que significa agora, neste momento, já. Então, o ideal é dizer, por sua vez, a Europa vende cultura. Olha na tela. Então, essa pessoa poderia ter dito assim: alguns acreditam que essas informações devem ser passadas de forma objetiva. Entretanto, outros, porém, outros, por sua vez, outros, em contrapartida, outros, que marcam de fato uma oposição. São erros absolutamente normais de existirem. Se você tem alguma dúvida de redação, meu contato de e-mail, olha aí, ó, ricardoarce@yahoo.com.br. Agora, se você quiser alguns cursos gramaticais, alguns cursos de redação, lá no www.ricardoarce.com.br, você vai encontrar algo que vai te atender. Aquele abraço.